Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho, Vibrações e Passes da quarta-feira. Alguém aqui pela primeira vez? Sejam muito bem-vindas, seja muito bem-vinda. Os que nos assistem pelas redes sociais também, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma noite muito boa de aprendizado com Tadeu Borsato, este nosso amigo aqui da casa, que sempre nos atende nas palestras. Hoje ele vai falar para nós sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º. Bem-aventurados os aflitos, bem e mal sofrer. Sofrer, todos nós sofremos ou achamos que sofremos, mas esse Evangelho vai dar aquela acalentada no nosso coração, que o Tadeu é tão bom nessas palestras que hoje vai trazer todo esse aprendizado aqui para a gente. Dentro desse bem e mal sofrer, dessas boas-vindas aqui, a gente tem alguns recadinhos da casa que vão passando aqui atrás. Tá? Nós temos o livro do mês com desconto lá na livraria, assistência social também sempre precisando de itens de higiene, as doações da casa, os cursos. Para mais informações, sempre lá na livraria. A gente pede a gentileza de todos desligarem os celulares. Esse é um momento nosso, junto com a espiritualidade, e nós precisamos aproveitar ao máximo. E só nesses 45 minutos a gente ficar off do celular vai ser maravilhoso para nós, porque vamos aprender, e para a espiritualidade que vai estar trabalhando na gente aquilo que nós precisamos. Certo? Continuando, o Evangelho hoje, quem vai ler para a gente é a Alexandra, a Lica vai ler a mensagem, a Laurice vai fazer a prece de abertura, a Sueli as vibrações e o Humberto a prece final. Para nós entrarmos já no ritmo da nossa noite, vamos só fechar os olhos um instantinho, imaginando à nossa frente o nosso amigo Jesus, iluminado, benevolente, nos abraçando, e nós abraçando a Ele, agradecendo estarmos aqui para aprendermos, agradecendo estarmos aqui porque vencemos os desafios do nosso dia e estamos aqui presentes para a nossa evolução moral, para o nosso aprendizado moral, espiritual. Como é bom poder agradecer, como é bom poder estar aqui, e a espiritualidade também nos abraça e alegre diz: que bom que você veio, meu irmão, minha irmã. Vamos juntos aprender. Vamos dar início aos trabalhos? Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, bem e mal sofrer. Quando Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Boa noite a todos. Mensagem do livro Lampadário Espírita, do Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Não te revoltes no crisol das dores, mesmo que sejam dores reais. A dor chega para que o espírito triunfe sobre ela, ao invés de ser por ela esmagado. E assim, vamos fechando os nossos olhos para melhor concentração, elevando o nosso pensamento a Deus Pai de infinito amor e bondade, ao Mestre Jesus,
e toda a espiritualidade amiga que já preparou esse ambiente para nos receber desde as primeiras horas da manhã. Receba, Senhor, os nossos agradecimentos por aqui estarmos para mais um Evangelho da noite, para receber esses teus ensinamentos que o nosso irmão Tadeu preparou para nós com todo carinho. Abre, Senhor, as nossas mentes e o nosso coração para que possamos nos tornar receptivos a todas as tuas benesses que tem preparado para nós. Envolva-nos com o teu amor e a tua mansuetude, e que possamos ir colocando em prática esses teus ensinamentos na medida dos nossos esclarecimentos e das nossas possibilidades. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, com a graça de Deus. Não, pode deixar que eu ajeito aqui, tranquilo. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. E, antes de tudo, agradecer a Alessandra por nos ter convidado para fazer mais uma reflexão do Evangelho. Porque, para nós que costumamos vir aqui fazer as reflexões, quando nós recebemos uma incumbência, o primeiro a estudar somos nós. O primeiro a preparar e a buscar o ensinamento somos nós. E os primeiros a ouvir a nossa reflexão somos nós mesmos. Então, quando a gente vem, na verdade, é um benefício para nós irmos aprender cada vez mais do Evangelho. E como foi muito bem dito agora, foi lido a respeito do capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. E nós vamos falar do bem e mal sofrer. Então, pensando nesse tema, parafraseando até William Shakespeare, quando Hamlet diz aquela frase emblemática, ser ou não ser, eis a questão. E a nossa reflexão de hoje é bem ou mal sofrer, eis a questão. Porque muitos de nós, quando a gente... Tem muitas pessoas que quando olha um copo com a metade de água, existem as pessoas que enxergam esse copo meio vazio. Mas, por outro lado, existem aqueles que enxergam o copo meio cheio. Então, qual de nós aqui hoje é daquele tipo que quando olha o copo meio cheio ou meio vazio, ele vai achar se está meio cheio ou meio vazio, porque isso depende daquilo que nós levamos para a nossa vida. Se a gente olha o copo meio vazio, é porque nós estamos olhando as vicissitudes da nossa vida de uma maneira diferente, de uma maneira mais para baixo. Agora, quando a gente olha o copo d'água, meio cheio, e as proporções são exatamente iguais, é metade de água, e o volume é igual, aquilo que falta, o volume é o mesmo. Mas quando a gente olha o copo d'água e a gente fala, ele está meio cheio, nós temos esperança, nós acreditamos na esperança, nós acreditamos que esse dia nosso vai ser melhor. Então nós temos que sair dessa situação de vitimismo. Porque quando a gente enxerga o copo meio vazio, a gente é vítima de nós mesmos. Na minha época de infância, que é bem longe, né? Para muitos aqui, muito longe, mas na minha época de infância, existia
um desenho animado que a gente assistia na televisão, e tinha ali uma figura que era uma hiena. O nome da hiena era Hardy. E naquele desenho animado, toda vez ele falava: ó dias, ó Deus, ó azar, tudo. E junto a ele tinha um leão, que o leão era otimista. Então nós temos ali, isso lá no passado a gente já tinha essa divisão entre aquele que enxerga o copo meio vazio e aquele que enxerga o copo meio cheio. Mas voltando ao nosso assunto, e o nosso sofrimento, como é que nós olhamos? Não é? Nós olhamos pelo lado do bem ou nós olhamos pelo lado do mal? Porque o sofrimento, ele já existe. É questão nossa de enxergar esse sofrimento, de abraçar esse sofrimento, trazê-lo pelo lado bom, ou nos vitimizarmos: ó dia, ó Deus, ó azar, por que esse sofrimento vem para mim? São duas maneiras da gente encarar o sofrimento. Então, quando a gente pega esse estudo, pega esses ensinamentos, isso nos eleva a uns planos. Nós percebemos que o sofrimento em si, ele não purifica ninguém, ele não eleva o homem a planos mais altos, mas as aflições, os sofrimentos fazem parte do viver do espírito, como nós, na nossa evolução, nós estamos mais próximos da animalidade do que da angelitude. Aí vocês vão falar: nossa, mas porque justamente nós estamos numa situação em construção, ainda imperfeitos, ainda presos a valores materiais, aos nossos instintos. Porque nós vivemos hoje num planeta que é intitulado de planeta de provas e expiações, a caminho do planeta de regeneração, que vai ser melhor do que esse. Mas o que mostra o planeta de provas e expiações? Que todos temos que passar pela dor e pelo sofrimento, pela nossa própria condição de imperfeição moral, muito aquém do nosso desenvolvimento intelectual. Então, a maneira em que o espírito vive, que nós vivemos essas naturais atribulações, a maneira que nós enxergamos essas dificuldades, a maneira que nós enxergamos esse sofrimento, é que faz a diferença. Porque aí é que vem o bem ou o mal sofrer. Nós temos duas situações: ou nós vamos sofrer buscando o aprendizado, ou nós vamos sofrer sofrendo, não é? Agora, bem sofre aquele que confia em Deus e nas suas leis, que compreende e aceita a justiça e a necessidade dessas atribulações, e não se rebela, e não fica desesperado, mantendo-se equilibrado, espiritualmente falando, sentindo e fazendo o melhor que pode para superar as suas dificuldades. Ele colabora para amenizá-las ou eliminá-las mais depressa. Resignar-se, essa é a palavra-chave. Resignar-se na compreensão da justiça e amor de Deus nas aflições. É, na verdade, diminuir essa intensidade que o sofrimento nos causa. Nos mantermos equilibrados para reagir no bem, apesar das dificuldades. É, na verdade, compreendê-las como oportunidade do nosso exercício da paciência, do nosso exercício da tolerância, do nosso exercício da humildade, da coragem, principalmente da confiança em Deus e confiança em si também, na superação e aproveitamento dessas atribulações.
E foi justamente para essas pessoas que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Saber sofrer é demonstrar o seu amor e confiança em Deus, nas suas leis. Por que não confiar em Deus? Acreditamos que Deus é infinitamente bom, Deus é infinitamente correto, infinitamente inteligente, infinitamente caridoso. Então, se nós temos um sofrimento que recebemos de Deus, é para a nossa melhoria. Porque se Deus é infinitamente bom, então por que isso veio para nós? Para que possamos vivenciá-lo. E justamente demonstrando essa confiança em Deus, é buscarmos ser humildes. Porque nós temos que considerar que todos somos iguais, todos nós somos irmãos nessa humanidade, nós somos todos sujeitos à mesma vicissitude. Nós temos que confiar na justiça divina, que não mantém privilégios para ninguém, que dá a cada um de acordo com as suas obras. Nós temos que agradecer a oportunidade de resgatar os nossos débitos do passado, que como nós aqui na doutrina espírita acreditamos na reencarnação, mas nós não sabemos o que fizemos no passado, né? E aí? Mas o mal que praticamos no passado, nós temos a oportunidade de ressarcir aquele mal através da lei de causa e efeito. Mas que bom, porque nessa encarnação, o mal que eu vou sofrer, eu resgatei aquilo que eu fiz no passado. Eu começo a estar quites com a providência divina. Eu começo a estar quites com a minha própria consciência, e a minha própria consciência que é o meu juiz. E esse meu juiz que está dentro de mim, que é a minha consciência, ele sabe que aquilo que eu estou passando é bom para mim. Então, nós temos que buscar essas provas e bem suportá-las. Mas essas provas bem suportadas são aquelas que nos fazem crescer, que servem de aprendizado, e que quando termina esse aprendizado, aquele ex-sofredor, ele pode chegar e dizer: eu sou outra pessoa, eu cresci, eu amadureci, eu percebo a vida de outra maneira. E qual de nós já não passou por isso? Por tantas aflições que quando chegou no final das aflições, olhamos para trás, passou. Como diz o próprio Chico, que tudo passa. Aí eu tenho que aproveitar aquilo que passou e aproveitar aquele aprendizado para me construir um ser melhor. É por isso que vêm as aflições. De modo geral, o homem ele já percebeu que as aflições do viver na terra, eles são proporcionais ao que ele pode suportar. Não vem nada mais do que a gente não possa suportar. Até o ditado popular que nos diz que Deus dá o frio conforme o cobertor. Certíssimo isso. E também que o fardo, ele é proporcional às nossas forças. Não recebemos uma cruz com um peso maior que não possamos carregar, de forma alguma. A providência divina, ela é perfeita, ela é exata. Nós recebemos aquilo que nós temos condições de levar. E sábios são aqueles que aceitam. Porque aí perguntamos, mas por que o fardo ele é sempre proporcional às forças do homem? Porque na lei divina não é o sofrimento pelo sofrimento.
Não é o olho por olho, não é o dente por dente, nem é vingança. Os sofrimentos e as atribulações próprias desse nosso planeta, de provas e expiações, devem libertar o nosso espírito em suas mazelas espirituais, oferecendo lições a serem aprendidas pelo nosso raciocínio, pela nossa sensibilidade, de maneira que possam ocorrer dentro de nós mudanças no nosso desenvolvimento das qualificações divinas que todos trazemos dentro de nós. Nós somos centelha divina. Se tem de servir de instrumento de evolução, é necessário que isso ocorra quando nós, espíritos imortais, tenhamos condições intelectuais e morais para aproveitá-los. Então vamos aproveitar. É assim que funciona a justiça e a misericórdia de Deus, proporcionando a nós, espíritos rebeldes ainda, vivendo nesses mundos materiais de provas e expiações, onde aqui as vicissitudes, que são frutos da nossa rebeldia do passado, possam levar-nos à melhoria, mas se essas vicissitudes foram bem sofridas, forem bem suportadas, elas podem nos fazer transcender-se. Ou seja, superar os nossos supostos limites, as nossas imperfeições, nos levando à perfeição possível, em busca da felicidade. Então, por isso, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lacordaire, que ele nos diz assim: quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação: eu fui o mais forte. E ele continua dizendo: bem-aventurados os aflitos, pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança, a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhe faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Poucos enxergam o copo meio cheio, ou seja, a possibilidade que esse sofrimento lhe traz para a sua evolução. E o Espiritismo, ele lhe dá fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais lhe aposta da sua alma, pois ele percebe que a importância das vicissitudes em nossas vidas, elas desaparecem nesse vasto e esplêndido horizonte que a doutrina espírita descortina. E a perspectiva da felicidade que nos espera nos dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o final do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, que ele nos traria o conhecimento das coisas, fazendo que o homem sabe de onde ele veio, para onde ele vai e por que ele está na terra. O bem e o mal obedecem uma regra da reciprocidade ou da solidariedade. Logo, o bem que gozamos, ou todo o mal que sofremos, por força dessa regra, eles foram gerados por nós mesmos, nas oportunidades passadas. Assim, nada mais natural do que estarmos colhendo tudo aquilo que nós plantamos.
E no Livro dos Espíritos ainda tem uma resposta que diz assim: a maior parte dos males, cuja culpa o homem lança na natureza, seria evitado se ele entendesse a voz da sua própria consciência. Cumpre-nos, portanto, aceitar com humildade a consequência lógica dos nossos atos e não lançar culpa que nos pertence à natureza. Não devemos desanimar nunca. Nós temos a prece, que é o sustentáculo da alma. Mas ela não é suficiente por si só. É necessário que nos apoiemos numa fé mais ardente e na confiança da bondade de Deus. É necessário que entendermos que ninguém aqui é vítima de coisa alguma. Tudo o que nos ocorre tem uma necessidade e um tempo de duração. Nós temos é que ter paciência. E a paciência funciona como um estado superior de consciência para gerar a dor, para superar a dor. A doutrina espírita nos capacita a agir com tranquilidade. Nós devemos usar os ensinamentos que a doutrina nos traz, que nos proporciona, bem como na oração, mas não na reza. Porque reza, quando rezamos, estamos repetindo decoradamente aquilo que já foi escrito. Mas o que a gente precisa é se ligar pelo coração. Porque a oração, na verdade, é o pedido, é a palavra, é o louvor, é o agradecimento a Deus que parte do nosso coração. E acreditem, a espiritualidade, todas essas nossas orações são ouvidas, são catalogadas, e é providenciado sempre o atendimento, mas tudo de acordo com o mérito de cada um. Mais uma vez, a paciência entre a ação. Nós temos que ter tranquilidade para esperar, porque se tem o conhecimento da causa. Então, antes de se revoltar, de falar mal, de agredir, é bom pararmos para pensar. Nos colocarmos como filho de Deus, sublimemente protegidos por Ele, que não desampara ninguém. Então, queremos melhorar de vida? Vamos trabalhar e aguardemos em paz. Querem se curar? Medique-se física e espiritualmente e aguarde em paz. Quer conseguir um bom emprego? Esforce-se e aguarde em paz. A paz é a melhor ciência para se vencer na vida. André Luiz, no seu livro, o espírito de André Luiz, no livro Agenda Cristã, ele diz assim: a paciência não é vitral gracioso para as suas horas de lazer, é amparo destinado aos obstáculos. Daí que ser paciente é ser ativo, é ser altivo conhecedor dos processos que qualificamos como dolorosos ou difíceis. Emmanuel também, o Espírito Emmanuel, no livro Encontro Marcado, ele nos diz: paciência, em verdade, é perseverar na edificação do bem, a despeito das arremetidas do mal, e prosseguir corajosamente, cooperando com ela e junto dela, quando nos seja mais fácil desistir. Muitos buscam a fuga dessa vida por não terem vontade de persistir um tanto a mais. Quantos buscam a morte e, na verdade, o que eles vão encontrar? Eles vão encontrar a vida, mas agora numa projeção diferente, em perspectivas muito mais dolorosas. Tudo por não aguardarem a paz um pouco mais. Há sempre uma história, mas na síntese podemos afirmar que se aguardassem um pouco mais, não cometeriam esse desatino. A paciência
É o poder que nos traz o reino da felicidade. A verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesmo para dá-lo a outrem, na exemplificação. A vitória no bem será sempre privilégio de almas virtuosas que encontram forças para atingir os seus objetivos nos níveis superiores. E a paciência será sempre amiga, a cantarolar hinos de glória enquanto persistimos. No Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. E eles ainda dizem: não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sejamos pacientes. A paciência também é uma caridade, que devemos praticar a lei da caridade ensinadas pelo Cristo. A vida é bem difícil, nós sabemos. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinete, mas que acabam por nos ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores que reclamamos. O fardo parece muito mais pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para baixo. Nós temos que ter coragem. Nós temos o Cristo como nosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer um de nós, e ele nada tinha que se penitenciar, ao passo que nós temos que expiar o nosso passado e nos fortalecermos para o futuro. E para encerrar, eu trago aqui as palavras de Joana de Ângeli, no livro psicografado por Divaldo, chamado Lampadário Espírita. E Joana nos fala da seguinte maneira: afasta a nuvem cinzenta do pessimismo e da queixa, enquanto a dor se demora contigo, concedendo ao sol da esperança a oportunidade de fulgir ante os teus olhos, acostumados às sombras das recriminações. Quando te entregas ao desânimo e os espalhas, conspiras contra a ordem natural, o equilíbrio e o progresso da vida. É nocivo o mal sofrer, desperdiçando a oportunidade de aproveitar bem essa lição do sofrimento. Se cultivas os cogumelos do pessimismo, respiras evidentemente em clima de sombras. Acalma esse vozerio agitado da tua mente, alvoroçado pela revolta, ou desperta adormecida, que se encontra nos tecidos da comodidade, da preguiça ou do cansaço de sofrer. E escutarás sim 1000 vozes, algumas tão debilitadas pela fraqueza que será necessário um grande esforço para identificá-las, chorando ou rogando socorro, baixinho, as fortunas que possuís no corpo e no espírito, e teimas em desperdiçar, ignorando-as. Se tuas legítimas aflições forem muito grandes e esmagadoras, evoca Jesus. Quando ele, na via dolorosa, esmagado sobre a cruz e, no entanto, aconselhando e advertindo as mulheres piedosas de Jerusalém. Ou cravejado logo depois no madeiro da infâmia, convocando 2 estranhos e desafortunados salteadores, mas neles semeando as esperanças do reino de Deus, instantes antes do momento supremo. E refaze as tuas forças, reconsidera a situação, recompõe os joelhos desconjuntados e avança confiante,
contando com a certeza de que após a partida libertadora, uma madrugada sublime te alcançará, fazendo-te ditoso, por fim, vitorioso com o bem. E que Jesus nos abençoe. Vamos agradecer ao Tadeu por tantos ensinamentos que nos trouxe sobre nós, sobre as nossas dores, as nossas dificuldades, e rogando ao Pai para que nos dê força e coragem para enfrentá-los com dignidade. E assim, agora mais asserenados, tranquilos, vamos começar a terapêutica do passe, que todos nós possamos estar abertos, receptivos para todas essas energias que através das mãos dos médiuns vai adentrar no nosso ser. Eleve o seu pensamento a Jesus, lembre de sua bondade, de sua generosidade, do seu amor. Este momento é só seu. Relaxe, tranquilize-se, porque energias salutares vão adentrando ao alto da sua cabeça, vão renovando os seus pensamentos, fazendo com que você pense melhor, tenha pensamentos otimistas. E siga em frente, queridos irmãos, com construções boas de pensamentos para você e para todos aqueles que vocês amam. Descendo mais um pouco do laríngeo, a nossa fala, a nossa voz, que seja construtiva, edificante, para todos que estiverem nos ouvindo, sintam a presença amorável de Jesus em nós. Descendo no cardíaco, vamos renovando as nossas emoções, sentindo melhor, querendo o nosso bem e o bem de todos que estão ao nosso redor, expandindo muita luz, muita paz, muita harmonia, compreensão, acolhimento, fraternidade. Vamos no gástrico, onde fica acumulado todas as nosso estresse, as nossas preocupações, fazendo uma limpeza nesse nosso centro de forças, equilibrando para que a gente possa viver melhor, mais tranquilo, mais manso, apaziguado e em paz. Seguindo pelos outros centros de forças, o básico, nós vamos também cuidando dele com muito respeito, para que a gente sempre possa usar da melhor maneira possível, que a nossa força criativa, a nossa força maior que temos. Então vamos sempre com muito respeito utilizar essa força. Que Jesus nos ampare, nos guarde, nos proteja, nos mostre o caminho do bem. Que a gente possa ser totalmente envolvido por todas essas luzes que vão circulando todo o nosso corpo e vão, célula a célula, renovando o nosso ser. Para que a gente se fortaleça a nossa fé, a nossa confiança em Deus e em toda a espiritualidade que está do nosso lado, nos amparando, nos protegendo, nos apoiando, nos mostrando o caminho do bem e da caridade. Que a gente tenha sempre o nosso pensamento elevado, sempre pensando em Jesus, na sua bondade, na sua generosidade, no seu amor, e guardando a certeza no nosso coração de que Ele está junto de nós todo o tempo, dando-nos esperança, dando-nos força, dando-nos fé, renovando a nossa fé. E que a gente possa, através da oração, nos ligar a Ele, através do Evangelho Luz, estar com Ele, sempre buscando boas palavras, boas leituras, bons pensamentos. Que a gente começa a construir a nossa vida através do nosso pensamento. Então vamos pensar melhor, vamos viver melhor.
E assim, agora mais abastecidos, refeitos, recompostos, vamos nos doar um pouco à casa de paz e amor, essa casa bendita de paz e amor que nos acolhe, que nos recebe com tanto amor, com tanto acolhimento, que a gente possa vibrar para essa casa, para a sua diretoria, para que eles tenham força, coragem para seguir em frente, divulgando o Espiritismo, praticando a caridade e acolhendo aqui a todos que chegarem. Que seus trabalhadores também sejam fortalecidos na sua fé, na sua perseverança, para que continuem no caminho do bem e da caridade. Que o nosso coração possa se encher de gratidão por tantas bênçãos que recebemos no nosso dia a dia. E que a gente possa seguir em frente, sendo um fator de soma, sendo um fator de amor, de paz e de compreensão. Elevando assim os nossos pensamentos, vamos nos dirigir também às urnas aqui do Paz e Amor, a urna de encarnados, aqueles que colocaram o nome dos seus queridos, aqueles que estão precisando de apoio, aqueles que estão passando por problemas que podem ser financeiros, de saúde, que cada um receba o necessário para o seu fortalecimento, para atendimento das suas dores, para o alívio dessas dores. E também a urna dos desencarnados, que cada nome que foi colocado na urna possa ser recebido, possa ser acolhido no mundo espiritual, com muita paz, com muita fraternidade, sempre aguardando o momento certo para os seus tratamentos, os esclarecimentos necessários, para que possam seguir o caminho da evolução moral e espiritual. E assim nós só temos a agradecer por tantas bênçãos que recaem nesse salão nesta noite. Que todos nós possamos estar mais refeitos, fortes e corajosos. Vamos partir para a fluidificação das águas. Quem trouxe o seu vasilhame e aquele que tem o seu filtro na sua casa, mentalize essas águas sendo abençoadas, sendo colocado um lenitivo que cada um de nós necessita, para que a gente possa tomar essa água acompanhada de uma oração, e a gente possa nesse momento elevar o nosso pensamento e ter confiança, fé e esperança que vamos receber aquilo que viemos buscar aqui nesta casa bendita de paz e amor. Que Jesus nos abençoe, nos guarde e nos proteja, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. E agora, finalizando o trabalho desta noite, vamos continuar nos mantendo com os olhos fechados, com tranquilidade, que os nossos pensamentos se dirijam até Jesus e vamos abraçá-lo fortemente, dizendo a Jesus: Senhor, agradecemos por podermos estar aqui presentes mais uma vez na casa de paz e amor em seu nome, nesse aprendizado do Evangelho, nesse tratamento espiritual que recebemos, e que possamos, Senhor Jesus, colocar esses Evangelho, esses ensinamentos em nossos corações. E o mais importante, vamos praticar esse Evangelho em nosso dia a dia, Senhor Jesus. Que o Senhor esteja conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos e até a próxima quarta-feira. De luz, paz e amor em Jesus.